Porque o senador Renan Calheiros acaba de sair da reunião com o ministro Edson Fachin e vai fazer ali uma declaração à imprensa. Ele, que é o presidente da CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, está discutindo o caso Master, portanto. Teve uma série de reuniões. Vamos ouvir. O acesso a essas provas. Olha, pessoal, a reunião foi muito boa, produtiva. Nós discutimos aspectos da legislação de processo penal no Brasil. Eu falei da competência da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. A fiscalização do sistema financeiro é competência exclusiva da Comissão de Assuntos Econômicos e que nós íamos, na forma da Lei Complementar 105, requisitar todas as informações das investigações, porque são várias investigações, para que a gente possa, com autoridade, colaborar na responsabilização dessas pessoas, mas fundamentalmente a aperfeiçoar a legislação, a regulação e a própria fiscalização. Vocês vão pedir acesso ao celular do Bocardo? Vocês vão pedir acesso ao material encontrado no celular do Daniel Bocardo? Vamos sim. Vamos sim, ó, mais do que isso, eu acho que para que os trabalhos da comissão sejam produtivos, eu defendi isso publicamente. Eu acho que nós deveríamos começar as fases de depoimento ouvindo Vocaro. Eu acho isso. Uma dúvida. Fala vocês aí. E o presidente precisa da aprovação do plenário, né? Pra cá, senador, pra gente... Me fala isso, Alexandre. Não, a questão do sigilo... Se vocês permitem uma pequena intervenção, eu creio que o mais importante... Ontem com o SBT, fala aí. O mais importante foi ouvirmos do presidente do Supremo. Primeiro, a democracia pede que haja transparência. Exatamente. Essa frase deu margem a que se dissesse o seguinte: excesso de sigilo vai pretender ser blindagem. E isso tem que ser impedido. Ou seja, não pode termos inquéritos, todos submetidos a um sigilo por prazo indefinido, prejudicando, portanto, que se conheça a verdade. E o presidente não apenas concordou, como exaltou essa diretriz. Mas o sigilo foi decretado pelo ministro... Não, pediu não. Ainda não. Vamos convocar os nossos analistas César Feitosa e Ranier Bragon. Bom, Celso, só um minutinho, porque o senador Renan Calheiros voltou a falar. Então, vamos continuar acompanhando essa fala dele lá para os jornalistas na porta do STF. Desde o início da instalação da comissão, na Comissão de Assuntos Econômicos, que eu venho dizendo qual é a competência, o que é que nós pretendemos fazer, onde queremos chegar e que a gente quer somar esforços na responsabilização dessas pessoas que deram o maior golpe da história do Brasil. Então, o que for preciso fazer para elucidar tudo isso, nós vamos fazer. E o fórum ideal é o da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, porque é permanente. Eu assinei todas as comissões parlamentares de inquérito do Master e assinarei quantos requerimentos me apresentarem. Mas nós não vamos conflitar com a investigação de CPI. A CPI tem o papel dela de polícia. Nós não temos papel de polícia, mas nós podemos ter papel na investigação. A lei complementar diz isso. O problema é que quando nós falávamos que nós íamos investigar, requisitar informações, muitas das pessoas que fazem perguntas a gente não acreditaram, né? E agora estão
tendo que correr contra o prejuízo. O senhor presidente pediu uma audiência? Senador, só sobre a entrevista. Eu já pedi audiência a todos. Nós já votamos 19 requerimentos. Fiquei no caso da CPMI e do INSS. E o senador Carlos Viana conseguiu conversar com ele e ele prometeu que depois que a PF reunir, agrupar lá o material, vai liberar. O senhor chegou a se reunir já com o Toffoli sobre isso, sobre o Master? Ou pretende? Não, eu conversei com ele e vou conversar quantas vezes for necessário. Não, eu não. Você à tarde fez perguntas mais inteligentes. Senador. Nossa, que horror. Calheiros já está encerrando aí a entrevista dele, né? Na verdade, eu gostaria de chamar o César Feitosa e perguntar para ele o seguinte, César. Ao vísceras, né, depois do pronunciamento aí do senador Renan Calheiro e do senador Espiridião Amin de Santa Catarina, acaba o sigilo a respeito da investigação do Banco Master? O que Renan Calheiros tem pedido nesse périplo que ele fez na semana passada e nessa semana é pedir acesso às informações, inclusive sigilosas, das investigações que foram realizadas administrativamente pelo Banco Central, criminalmente agora pela Polícia Federal e todo esse material, portanto, que já está no Supremo. Ao ir ao Supremo Tribunal Federal conversar com o ministro Edson Fachin sobre esse caso, Renan Calheiros e esses demais senadores da CAI colocam o Fachin numa situação difícil, porque ele não é o relator do inquérito do Banco Master. Portanto, ele não é o responsável por colocar ou por tirar sigilo dessa investigação. Ele não pode fazer nada relacionado a esse caso, porque o relator é o ministro Dias Toffoli e é ele que pode decidir pelo compartilhamento ou não desse material com o grupo de trabalho. Por isso, a insistência dos repórteres aí no final sobre se vai haver ou não um encontro, uma conversa especificamente com o ministro Dias Toffoli. E por isso também essa grosseria de Renan Calheiros aos repórteres, dizendo que eles fizeram perguntas mais inteligentes durante a manhã. Enfim, efetivamente o que se precisa, nesse caso, junto ao Supremo Tribunal Federal, para se ter acesso a essas informações sigilosas, é um aval do ministro Dias Toffoli. E o fato é que esses senadores ainda não tiveram uma audiência com o ministro relator desse processo. E, portanto, eles não saem dessa reunião com essa informação que eles tanto gostariam, que era de compartilhamento de todo esse material. Ainda é uma dúvida sobre qual será o tamanho, a extensão dos documentos que poderão ser compartilhados pelo Banco Central e pela Polícia Federal com a CAI, essa Comissão de Assuntos Econômicos. Isso porque, apesar do senador Renan Calheiros ter dito algumas vezes que existe uma lei complementar que permite e diz qual que é a atribuição da Comissão de Assuntos Econômicos na fiscalização do sistema financeiro nacional, isso não se confunde com uma investigação do tipo CPI, que permite uma investigação criminal sobre todos os aspectos relacionados a esses fatos investigados no caso Master. Então, isso tudo ainda é uma dúvida, são nuvens cinzentas e vai ser preciso muita articulação política e força política de Renan Calheiros e dos demais senadores dessa comissão para conseguir efetivamente fazer um trabalho investigativo nesse caso, que consiga acesso ao celular de Daniel Vorcaro e as demais provas que já foram colhidas. É certo que o Banco Central vai repassar informações, é muito provável que a Polícia Federal repasse informações para a CAI, mas a extensão dessas informações ainda ninguém sabe. Aniera, a gente interrompeu o sinal ali no momento da deselegância do senador, né, ao se referir, ao se direcionar aos colegas e dizer que eles já tinham feito perguntas mais inteligentes. Mas o José Matheus, nosso repórter em Brasília, me mandou aqui alguns destaques. Ele disse que depois o senador Renan Calheiros voltou e falou que o Centrão chantageou o ministro do Tribunal de Contas da União. Ele não citou nominalmente Jonatas de Jesus, mas se referiu a ele durante todo esse processo, é claro, né? E voltou a fazer críticas ao sigilo. O que mais você destaca dessa fala do senador Renan Calheiros, presidente da CAI, dessa expectativa por possíveis depoimentos na Comissão de Assuntos Econômicos? A gente viu também a fala do senador Espiridião Amin, que disse que quer somar esforços na responsabilização das pessoas que deram o maior golpe da história do Brasil. Foram falas importantes, né, depois de uma reunião com o presidente do Supremo.
Marina, o Renan Calheiros, essas pessoas do Centrão a que eles se referem são o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que é seu adversário político em Alagoas. Ele já nominou essas pessoas, ele tem feito essas acusações, ele não tem apresentado provas ali, ele não tem dito de onde ele está tirando essas informações, mas diz que no TCU todos sabem que o ministro Jonas de Jesus foi pressionado pelo Centrão, mais especificamente Arthur Lira e Hugo Mota. O Arthur Lira nega qualquer tipo de pressão nesse sentido, claro, e no fundo dessa ênfase do senador Renan Calheiros, a gente tem que colocar na balança também a disputa eleitoral, política que ele tem lá em Alagoas com o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Os dois são rivais e isso já vem de muito tempo. Nessa reunião agora com o presidente do Supremo, o Edson Fachin, o César destacou bem que é mais um elemento político, né? Uma simbologia política ali de todos falarem em transparência, em que não deve haver o sigilo, mas de efeito prático, a CAI e essa comissão da CAI montada pelo Renan Calheiros, ela tem muitas limitações. Ela não pode fazer quebra de sigilo, ela pode até aprovar a quebra de sigilo, mas para isso acontecer de fato, o plenário do Senado tem que referendar essa quebra. E por hora não há sinal de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ou o plenário do Senado vá fazer esse tipo de ação. A CAI já convidou também uma série de investigados aí para prestar depoimento na CAI e, como o próprio nome diz, convite, essas pessoas podem recusar esses convites. Uma comissão, ela tem poder de convocar apenas ministros de Estado, e que não é o caso aí na investigação do Master por enquanto. Então, ela tem uma limitação muito grande, o senador Renan Calheiros e outros senadores ali, em especial esses do Distrito Federal, eles estão fazendo esses périplos e essa ofensiva para tentar entrar no caso Master, para obter informações, mas depende muito da boa vontade das autoridades que estão à frente dessas investigações, Marina. É isso, obrigada César e Ranier. Notícia acontecendo e a gente acompanhando em tempo real, né, Celso? A gente certamente volta a falar com vocês ainda nessa edição do Jornal do SBT News.